A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, vamos fazer a leitura aqui na íntegra da lição de número 6, que tem o título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa e desejo compartilhar esta bênção com você. O texto áureo da lição diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Verdade prática. Dentre muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aquelas que são de natureza ideológica que planejam destruir a família. Leitura bíblica em classe. Está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. Confira comigo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver e como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão pôs o nome de todo o gado, as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra-chave de nossa lição é família. A introdução da aula diz assim: Nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rodeiam a família cristã, velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção de família são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria de Grand Care. Vigiemos. Primeiro ponto diz assim: família, projeto de Deus. Primeiro parágrafo: uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre as questões do divórcio, Jesus respondeu: Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, verso 6, parte B. Ao dizer que ninguém se apartasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à construção familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Este fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, Ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Segundo parágrafo, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja,
Na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas da sociedade ora presenciados. Segundo tópico diz assim: fundamentos da família cristã. Primeiro parágrafo: o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo pode ter um cônjuge. Poligamia era muito praticado nos tempos antigos, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. 1 Timóteo 3:2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea, Gênesis 1:27. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19:4. Isto mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Segundo parágrafo do tópico 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem, Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus conheceu a cláusula de exceção, o adultério, como o acontecimento que pode pôr fim ao casamento, Mateus 19:9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, e que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, e que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão, 1 Coríntios 7:15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A criatura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. 2 Coríntios 6:14. Terceiro tópico: a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro parágrafo: casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro aquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para o casamento. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Esta nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e uma mulher, conforme definido na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Conferência em Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Mateus 9, versículo 4. Segundo parágrafo do tópico 3. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se parece com pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, o mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, Levítico 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino. Quarto tópico, que tem escrito assim: princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro parágrafo do tópico 4. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia, Provérbio 1, 8 e 9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desconstrução familiar, a ausência de valores fortes predomina, valores fortes predominam. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definia como verdadeiros cidadãos dos céus, no meio desta guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã. Não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Segundo parágrafo, o papel da igreja. Além da que diz, alguém já disse que a família forte faz igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é a extensão familiar bem mais ampla, e já que é construída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. A missão de igreja também é curar uma sociedade doente, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Conclusão da nossa aula. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque devido aos sutis procuram
desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como o adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto, desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Amados, Deus abençoe a vida de cada um, e aqui fica esse conteúdo para contribuir com o seu saber, o conhecer a respeito dos princípios bíblicos a respeito da família para você. Faça um bom uso e Deus muito lhe abençoe.